Maracanã, com 10, eu ganhei de você. Agora você vai cair aqui no tapetinho. Ó, o Fluminense, jantei. O Vasco, jantei. Eu quero você aqui no tapetinho. Aqui no tapetinho. Eu vou te jantar. Botafogo, em 1954, botamos o Bangu na roda. Eu tenho 31 anos de idade, menor. Eu sustento essa bronca aqui um tempão. Velho, ouve a parte da experiência. Eu já ganhei Libertadores. Você quer que eu continue dando entrevista depois disso que ele falou? Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Bom dia, nação rubro-negra. Segovinha, a música do Segovinha pegou aí, coloquei pra vocês no começo do vídeo, botei também, né, todo esse histórico de chororô, o Bruno Lage querendo entregar o cargo, como a gente entra no psicológico dos adversários, galera. Flamengo pode não ter jogado o concurso do futebol, mas pelo menos quando joga com raça, já fica um jogo totalmente diferente. Bruno Henrique, uma fera enjaulada, jogou muito. Vamos falar também sobre os heróis ocultos, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Pereira praticamente um meia de ligação, mandando lançamentos precisos para o Bruno Henrique. E o Gabigol já teve aviso do técnico Sampaoli após a partida. Se quiser jogar, vai ter que brigar por vaga. É isso mesmo, essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se não acabar faltando luz no próximo jogo que você quiser ver do Flamengo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora eu vou falar sobre dois heróis ocultos nesse Flamengo versus Botafogo. São dois personagens que não são muito lembrados por jogarem lá na zaga, mas a gente tem que dar o braço a torcer e falar aqui, ó. Fabrício Bruno e Léo Pereira, para mim, foram heróis ocultos ali nesse jogo. E por que, Pedro, heróis ocultos? Galera, a maioria dos passes, ou quase todos os passes que foram dados ali ao Bruno Henrique, que deixou ele na cara do gol, como o lance que estava impedido, né, que ele fez um golaço épico, foi passe do Léo Pereira. O lance que ele parou na cara do goleiro, deu um totozinho ali e errou, né, o goleiro pegou, que foi um lance que foi lançado ali pela esquerda, pelo Léo Pereira também. E o Bruno Henrique poderia ter dado passe para o lado, mas a gente sabe que é complicado ali na hora decidir. O gol do Bruno Henrique foi passe de quem? Do Léo Pereira. Então a gente tem que vir aqui e parabenizar a atuação do Léo Pereira. E uma outra também, o Fabrício Bruno. Num momento ali complicado do jogo, o goleiro já estava batido, o jogador do Botafogo chutou pro gol e quem tirou em cima da linha? Fabrício Bruno. Então, quando a zaga tá mal, a gente vem aqui e critica. E a gente tem que lembrar também de parabenizar esses jogadores quando eles vão bem. E o Léo Pereira foi praticamente um meia de ligação nesse jogo, né? Com passes precisos, deixando ali os colegas na cara do gol. Parabéns. E o Fabrício Bruno salvando aquele lance, né? Fabrício Bruno tem se mostrado aí o melhor zagueiro do time do Flamengo. Não pode sair desse time titular. E que bom que o Sampaoli enxergou que não dá mais pro Davi Luiz. Né? Davi Luiz vem ficando no banco recorrentemente com justiça. Agora é incrível, né, como é que a gente entra dentro do psicológico do adversário. Após a partida que a gente venceu, mas o Botafogo continua ali com 51 pontos, está disparado na frente, com a mão na taça, só que a gente carimbou, né? Caso eles sejam campeões, carimbamos a faixa dele, vencemos lá no estádio do Engenhão, a torcida do Botafogo achando que porque tinha ganho com 10 no Maracanã, iria ganhar também no tapetinho, né? Botafogo venceu aí todos os jogos que jogou lá no Engenhão, só que enfrentou o malvadão, o pesadelo deles. E porque o Flamengo é pesadelo deles, que depois do jogo, olha que coisa de doido, né, mano? Como é que pode? O Flamengo consegue implantar uma crise, tendo uma crise no próprio time. Jogou com o Botafogo e como pesa uma final, né, contra o Flamengo, que todo mundo, né, vários times aqui do Brasil consideram uma final, jogar contra o time do Flamengo. E não foi diferente nesse último jogo. Até porque depois da partida, o Bruno Lage
continuou a tradição do Botafogo em chorar. Reclamou da arbitragem, reclamou que o primeiro gol que o Flamengo fez, o jogador estava impedido. Calma aí, o jogador do Botafogo estava impedido? Como é que é isso? Nunca vi um gol contra impedido. Mas foi essa a reclamação do Bruno Lage. Ele reclamou que o jogador do Flamengo estaria impedido. Só que o Bruno Henrique não participou do lance, não tocou no adversário. O adversário se desesperou e chutou contra a própria rede bem no comecinho do jogo. Depois o Botafogo foi lá aos 18 e empatou o jogo, né? Marcação frouxa do Flamengo, vacilo ali da zaga. Mas o Flamengo no final do jogo conseguiu vencer. E aí o Bruno Lage depois botou o cargo à disposição. Botafogo ganhando tudo aí, e aí perde pro Flamengo. E aí o técnico fala que a pressão é muito grande. Imagina se ele tivesse no Flamengo, né? Bruno Lage já foi até cogitado há um tempo atrás no Flamengo, mas ele falou, diretoria, presidente, eu boto o meu cargo à disposição. Cara, como o Flamengo, né, aluga um duplex, um triplex, né, um apartamento na cabeça dos adversários, e não foi diferente com o Bruno Lage, que botou o cargo à disposição, mas a diretoria do Botafogo deixou ele no cargo ali de técnico do Botafogo. Manteve ele como técnico do Botafogo, mas é apenas uma curiosidade como o Flamengo entra no psicológico dos adversários. E agora falando sobre o Gabigol, o técnico Jorge Sampaoli não o colocou nessa última partida. Ele ficou no banco do começo até o fim. Só que a gente não viu um Gabigol reclamando, um Gabigol com cara fechada, um Gabigol chateado ali, pelo menos não demonstrou, não externou o seu sentimento, como já aconteceu em outras vezes que ele ficou no banco. Dessa vez ele gritou com os companheiros, para os companheiros irem bem ali, tentou ali dar uma força mesmo que de fora do campo. Pedro entrou na partida, não fez uma partida brilhante, mas já deu outro dinamismo ao ataque do Flamengo. Muita gente fala que era melhor até não botar o Pedro, nem botar o Gabigol, colocar ali um jogador como um falso 9. Mas, para mim, a presença do Pedro foi importante porque ela puxa ali a marcação adversária. E aí dá espaço para outros jogadores, como foi o caso do Bruno Henrique. E falando sobre o Gabigol, o técnico Sampaoli, na entrevista coletiva no final do jogo, acabou a partida, ele falou, o Gabigol, ele já sabe disso, ele vai ter que lutar por uma vaga no time. Então o próprio técnico Sampaoli está reconhecendo que todo mundo já reconheceu há muito tempo. A fase do Gabigol não é boa, a oportunidade vai ser dada ao Pedro. E tomara que o Pedro ele aproveite essa oportunidade. Teve um lance ali que ele parou na cara do gol, depois que o jogador do Flamengo cabeceou, a bola sobrou para ele e ele isolou. Então a gente teve algumas chances na partida, a gente conseguiu pelo menos jogar com raça, né? Que era uma situação que eu tinha falado antes do jogo. Qualidade técnica a gente tem. Se a gente jogar com raça, vai ficar complicado não só para o Botafogo, como para qualquer time. E mais uma vez a gente conseguiu sair com êxito do tapetinho deles lá no Engenhão. Das últimas 7 partidas, a gente venceu 7 jogos lá. Então já virou uma freguesia na própria casa do adversário. E uma outra situação é falar da nossa fera enjaulada. Que jogador é esse? Que incrível esse reforço para a temporada de 2023, que foi a volta do Bruno Henrique. O cara é um monstro, galera, não adianta. Quando ele bota a bola na frente, ninguém pega. Aí meu vizinho falou comigo, né, flamenguista também, ele falou, irmão, não sei como é que nego dá tanta liberdade assim pro Bruno Henrique. Aí eu falei para ele, cara, imagina a mente do adversário, do marcador do Bruno Henrique. Aí o cara pensa, né, tô marcando o Bruno Henrique. Se eu der o bote, eu vou tomar. Então eu vou ficar aqui distante e vou ver o que acontece. A espera de um milagre, né? Para não tomar o drible, para não acontecer um lance ali pro time adversário. E é isso que aconteceu. No segundo gol do Flamengo, o Bruno Henrique estava lá, deu um toquezinho para a direita, com a marcação meio frouxa sim, do Botafogo, mas ele mandou um golaço. O gol mais bonito da rodada foi do Bruno Henrique. E no final, é lógico que ele tem que manter a tradição. Depois de Souza Caveirão, depois do Hernani Brocador, depois do Obina, depois do Vinícius Júnior, depois do Gabigol imitar o Chororô, agora foi a vez do Bruno Henrique, que parecia que a situação já estava ali combinada, né? Porque na hora que saiu o gol, não foi só o Bruno Henrique que fez o Chororô. Teve outro jogador do Flamengo, que eu não me lembro o nome, mas que também deu uma choradinha ali na hora do gol. Nem estava vendo o que o Bruno Henrique estava fazendo, mas a galera já tem aquela tradição de comemorar ali, homenageando o Botafogo, que desde aquele carioca que eles fizeram chororô na coletiva, que não teve motivo para eles fazerem chororô, porque o jogador deles tinha sido expulso justamente,
ok? O nosso gol foi um gol válido, que foi uma falta, se não me engano, em cima do Fábio Luciano, que o jogador do Botafogo quase tirou a blusa dele e o juiz deu pênalti. E aí eles choraram no final do jogo, um choro totalmente irregular, igual o choro dessa última partida. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus. Até a próxima e fui!